E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Dev Club. Eu sou Gustavo Machado e hoje a gente vai dar um mergulho no mundo do Power BI. E o melhor de tudo, a gente vai começar do zero. Então se você é iniciante ou se você quer aprimorar seus conhecimentos, fica com a gente até o final do vídeo que eu vou dar umas dicas muito importantes para você construir os melhores dashboards da sua vida. Antes da gente começar, vamos entender o que é o Power BI. O Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence da Microsoft. Eu não entendi o que ele falou. Ela é focada em dar recursos avançados de análise de dados e visualização para as nossas empresas ou usuários finais. Pense o seguinte, o objetivo principal do Power BI é pegar aqueles dados brutos e transformar isso em insights. O que a gente pode fazer com o Power BI? A gente pode ali conectar em diversas fontes de dados, a gente pode criar modelagens de dados dentro do Power BI, a gente cria visualizações interativas, dashboards, utilizar algumas linguagens ali dentro, por exemplo, como DAX ou linguagem M, mas basicamente ela está aqui para ajudar que a gente consiga pegar os dados da empresa e transformar isso em insights. Basicamente, qualquer um dentro de uma empresa ou não pode utilizar o Power BI. Por exemplo, se você está numa empresa de RH, você pode ser aquele analista que está contratando as pessoas ali ou até o diretor. Todas as empresas, em todos os lugares, podem utilizar o Power BI para trazer mais insights para aquilo que a gente faz. A primeira coisa que a gente tem que fazer para mergulhar no mundo do Power BI é estar instalando o Power BI na nossa máquina. Então, se você não tem instalado, eu vou dar o passo a passo para a gente estar instalando o Power BI. Vamos lá para a máquina? Então, no Windows, a gente vai estar fazendo o quê? Vamos procurar ali na barra de pesquisa a loja da Microsoft. Microsoft Store, tá aqui. Abrindo aqui a Microsoft Store, a gente vem aqui nas pesquisas e vamos escrever Power BI. Vai aparecer para a gente o Power BI Desktop e é esse aplicativo que a gente vai estar instalando. Então você pode vir aqui clicar em adquirir. Eu vou dar um pausa no vídeo agora para ele instalar e a gente volta assim que ele terminar de instalar. Aqui no meu computador ele terminou de instalar o Power BI, então a gente vai vir aqui e clicar em abrir. A partir do momento que a gente clica em abrir, ele já vai abrir o Power BI para a gente e a gente vai dar uma olhada em algumas coisas ali dentro. Legal, com o Power BI aberto, a gente já vai ver aqui que já dá uma tela de boas-vindas. E essa tela de boas-vindas ele vai ter aqui para a gente obter dados, pegar os dados que a gente pode estar obtendo, os arquivos recentes que a gente pode estar colocando aqui. Então, por exemplo, o meu já tem os arquivos aqui das aulas que vocês vão ver depois ali no curso que a gente tem dentro do Dev Club. Aqui a gente tem como abrir outros relatórios e a gente tem uma parte aqui de novidades, fórum e a parte de introduções da Microsoft. Vamos dar uma olhada na interface do Power BI para a gente entender um pouquinho onde estão cada uma das coisas, ok? O Power BI ele tem três tipos de visualizações para a gente. Uma primeira visualização do nosso relatório, da nossa visualização. A segunda visualização aqui, onde a gente pode ver a tabela. E uma terceira visualização, onde a gente vai ver aqui os nossos modelos de exibição. A gente vai passar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem cada uma das coisas. Desse lado aqui, a gente tem o nosso painel de filtros, o nosso painel de visualização, onde a gente vai estar configurando a nossa visualização e criando nossas novas visualizações, e também o painel de dados, onde a gente vai ver as nossas colunas e medidas, mas a gente vai entrar em detalhes disso depois. Vamos fazer o seguinte, vamos obter novos dados, vamos pegar uma fonte de dados para a gente colocar aqui dentro. Você pode vir aqui em obter dados, nesse botão aqui, clicando nesse botão, a gente vem aqui e vai dar uma olhada em todas as opções de conexões que a gente pode ter. Então a gente pode ter aqui arquivos CSV, pastas do SharePoint, databases da Oracle, em arquivos a gente tem aqui a própria pasta de trabalho do Excel, PDF, banco de dados a gente vai conseguir conectar em SQL Server, MySQL, Amazon. Então são diversas fontes de dados que você pode estar conectando aqui. Hoje a gente vai estar utilizando um arquivo CSV. Então a gente vai vir aqui, ó, texto CSV, conectar. Eu vou aqui procurar onde está o meu arquivo. Vou pegar aqui o meu arquivo da DevImport. Cliquei duas vezes e ele já vai trazer para a gente aqui as informações desse arquivo. Então a gente vai carregar para dentro do Power BI os nossos dados. Então, tendo aqui os nossos dados, ele dá uma pré-visualização dos nossos dados. Aqui eu tenho a tabela fato de vendas de importação da minha empresa.
Eu posso vir aqui clicar em carregar ou posso clicar em transformar dados para editar isso numa outra forma. Vamos acessar o Power Query. É uma outra ferramenta que a gente pode utilizar dentro do Power BI que vai ajudar a gente a transformar os dados que a gente tem aqui. Então vamos lá, algumas funções que eu posso estar fazendo aqui dentro do Power Query é, por exemplo, vou maximizar aqui, tá alterando o tipo de dado. Vamos dizer que esse ID de cidade aqui, ele tá como um número. Vocês podem ver aqui, tem 1, 2, 3. Eu posso vir aqui e colocar ele como texto. Então eu vou substituir a minha etapa atual. E aqui ele está como texto. Ou eu posso voltar ele para número. Eu posso editar aqui as informações da minha fonte de dados. Então, quando a gente carregou essa fonte de dados, vocês viram que tá aqui desse lado ele já tem aqui, ó, a primeira etapa como fonte. Depois ele promoveu os cabeçalhos. Você pode ver que nessa etapa ele pegou a primeira linha aqui e tá com os cabeçalhos das minhas colunas. O Power BI automaticamente já fez com que esses cabeçalhos fossem promovidos, que eles fossem promovidos a o nome de cada uma das colunas. E aqui a gente tem o tipo, ele já identificou o tipo conforme a visualização. A gente consegue também vir aqui e incluir, por exemplo, campos calculados, a gente consegue vir alterar tipos de dados, criar novas conexões, tudo pelo Power Query. Mas a gente não vai focar aqui, eu vou focar com vocês na parte da visualização. Se você quer aprender a mexer um pouco mais no Power Query, fica ligado no canal. Logo logo a gente vai ter vídeos muito legais, mais focados no Power Query para mexer e desvendar a parte do Power Query, beleza? Então vou vir aqui em fechar e aplicar para ir para a minha tela de análise. Ele vai carregar aqui os dados para a gente. Vou deixar ele terminar de carregar os dados. E a partir de agora, a gente já vai ter aqui nesse canto a nossa tabela fato já conectada ao nosso modelo de dados. Chegou a hora da gente criar as nossas visualizações. A gente vai ver diversas opções de visualização e também de tabelas que a gente pode estar vendo dentro do Power BI. Mas antes de mais nada, vocês podem ver que a gente já conectou aqui algumas dimensões para enriquecer o nosso dado e a gente precisa dar uma olhada aqui na parte de exibição do modelo para verificar se não está acontecendo exatamente o que a gente tem aqui. Se a nossa fato ela está ligada com todas as dimensões. Nesse caso aqui, por exemplo, não está ligada com todas as dimensões, então a gente precisa vir aqui e tá mostrando para ele quais são as conexões. Então se eu venho aqui, por exemplo, no estoque, eu preciso identificar qual é a minha coluna do estoque que linka com a minha fato vendas. Por acaso eu saí de estoque, eu só pego a coluna aqui e arrasto para cima da coluna que ela tem que se relacionar, e ele já vai criar esse relacionamento. Assim eu faço com todos os outros. Vamos pegar aqui empregado, ela vai linkar com o ID do vendedor. Eu tenho aqui. E aqui eu tenho a minha tabela de clientes. Conectado a todos os dados, eu tenho certeza que o meu modelo de dados ele está sempre conectado. Eu consigo vir aqui na nossa visualização e começar a brincar com os nossos dados. Então vamos fazer o seguinte, eu quero saber a quantidade de vendas por cidade. Eu vou pegar a cidade, peguei simplesmente o nosso campo, joguei aqui para visualização, ele já vai mostrar para a gente as cidades que ele tem dentro do nosso dado, ele já colocou aqui para a gente como se fosse um mapa, né? E a gente pode vir aqui e colocar o nosso total, nosso valor final, como o tamanho da bolha. Automaticamente, o Power BI já pega tudo que é número e já soma o valor para a gente. Então vocês podem ver que aqui embaixo ele já está como soma do valor final. E a gente já consegue olhar onde estão as maiores cidades que a gente consegue, que tem mais vendas. Mas a gente pode mudar isso, esse tipo de visualização. Agora está com o mapa, eu posso vir aqui e mudar para barra. Então eu já vejo aqui quais são as cidades com mais vendas, com um valor final maior, né? Eu posso mudar isso então colocando aqui, eu quero ver também país, o país aqui, Estados Unidos. Se eu abro, eu vejo aqui a cidade, eu consigo colocar aqui território. Então eu vou ter aqui, Estados Unidos, território, cidade. Eu posso colocar aqui estado, vamos colocar aqui na frente de cada um deles, o estado. Então ele já mostra pra gente aqui tá bem pequeno. Então aqui, essa maior cidade que tem mais vendas, ela é
do estado do Alasca. E assim a gente consegue já criando as nossas visualizações. Vou deixar aqui então um ranking de cidades, eu quero saber qual é a cidade que mais vendeu. Vou colocar aqui também, vou puxar aqui o valor final aqui para nossa visualização e vou criar um card para verificar qual é o valor de venda. Então eu vou criar aqui em cima o nosso valor de venda. Dica importante, se vocês querem impactar as pessoas que visualizam os dados mais importantes, eles precisam estar aqui, ó, na superior esquerda. Lembra que quando a gente lê um livro ou quando a gente vai ver qualquer coisa, a gente sempre começa lendo da esquerda para a direita. É exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente colocar os valores mais importantes em cima, na esquerda. Assim, quando uma pessoa for olhar o nosso dashboard, a primeira coisa que ela vai ver vai ser exatamente isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui uma outra informação e colocar aqui do lado. Vamos pegar, vou copiar aqui, colar, e eu quero saber então a média do valor unitário. Eu posso vir aqui, pegar o valor unitário e colocar, substituir esse campo aqui, ele vai estar com a soma. Eu posso vir aqui com o botão direito e colocar uma média. Assim eu tenho o ticket médio vendido ali dentro. Ah, mas está estranho, né? Está com média de valor. Vamos mudar o nome disso. Vou colocar aqui como ticket médio. Então eu tenho aqui o valor. Vamos mudar esse nome aqui também como total vendido. E aqui, o que é muito interessante do Power BI é que todos os dados deles são interativos. Então, por exemplo, se eu quero ver o ticket médio de uma cidade específica, vou pegar aqui Lake Stevens. Clico aqui, esse foi o valor vendido e esse é o ticket médio. Isso para qualquer tipo de gráfico. Vamos fazer um outro gráfico aqui. Vamos pegar então os nossos produtos. Vou pegar aqui dimensão de estoque. Vou colocar o nosso produto, o item. Aqui tem todos os itens vendidos. Vou colocar aqui o valor. Vou pegar aqui na fato venda o valor unitário. Então, podem ver que eu simplesmente arrastei para cima. É simples como isso. A ferramenta ela é feita para ser simples. A gente sempre precisa só clicar e arrastar o valor unitário e vou colocar aqui o valor do imposto. Ele vai estar aqui embaixo, aqui do lado, o valor do imposto, o valor final e a quantidade. Vou colocar a quantidade antes do valor final. Aqui na quantidade a gente tem a quantidade vendida, então a gente vai ter o final, o valor vendido. Só que assim, a gente está vendo que esses números eles não estão em moeda. Vamos colocar isso para moeda? Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em valor unitário e aqui em cima ele vai ter essa ferramentas de coluna. Nessa parte de ferramentas de coluna a gente tem a formatação. E é aqui na formatação que eu coloco a minha formatação, como eu quero ver esse dado. Vamos clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui em moeda, ele já vai me trazer essas informações como moeda, moeda já padrão, mas eu posso vir aqui nessa opçãozinha para baixo e procurar o real. Vamos dizer que nossos dados estão em reais aqui, então a gente vai procurar aqui o real, português, aqui ó, RS, português Brasil. Ele já vai mostrar o valor na formatação daquilo que a gente está acostumado a ver, sempre com 2 casas decimais. Eu preciso fazer exatamente a mesma coisa para as outras, mas eu já adotei aqui ó, o reais já como usados recentemente. Para o valor final também. Pode ver que se eu cliquei ali, mas ele não deu, então a gente vai para o real. Aqui é e como as coisas acontecem no dia a dia. Não tem como, ninguém aqui vai mostrar como não acontece. Então a gente tem aqui cada um dos valores e vocês podem ver que as outras visualizações também já alteraram. Vamos puxar um pouquinho para o lado para tirar esses 3 pontinhos aqui. Vai colocar um número gigante. Aí, aqui a gente tem o total e aqui a gente tem o ticket médio. Então vocês já viram que a gente consegue criar alguns tipos de visualização e a gente consegue ir alterando a visualização conforme a gente quer. Vamos dizer que eu quero um gráfico de pizza, aqui ele mostra, mas gráfico de pizza com muito valor não fica legal. A melhor informação, a melhor forma de visualizar isso quando tem muito valor são os gráficos de barra mesmo. Então a gente vê aqui a proporção de cada um.
Ou, se você quiser, a gente também pode utilizar o gráfico de caixas. O gráfico de caixas ele vai mostrar a proporção entre um e outro. Porém, eu, pessoalmente, gosto de utilizar, nesses casos, para dar essa visão de ranking, esse gráfico de barras, como a gente está vendo aqui. Mas vamos fazer o seguinte, a gente consegue ver a proporção, mas a gente não consegue ver o valor. Como é que a gente vai estar colocando o valor aqui dentro? Vamos clicar aqui na nossa formatação de visual e a gente tem aqui, ó, rótulo de dados. É só vir aqui e habilitar e ele já começa a mostrar para a gente o rótulo de dados. Então, para a gente deixar o nosso dashboard um pouco mais dinâmico, a gente vai colocar alguns filtros e vamos dar uma arrumada aqui no nosso dashboard. Vamos lá? Então, para a gente colocar filtro, o Power BI já dá para a gente um estilo chamado segmentação de dados, um visual chamado segmentação de dados. A gente clica nele aqui, vai aparecer para a gente nesse espaço em branco. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a cidade e vamos jogar aqui pro campo. E aí ele vai aparecer para a gente aqui todas as cidades que a gente tem dentro da dimensão de cidade. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho o formato que esse filtro tá. Clica aqui na formatação do visual, clica aqui na configuração da segmentação. Aqui na opção, a gente tem 3 estilos que o Power BI deixa pra gente. Então, primeiro, essa lista vertical, que a gente consegue vir aqui e selecionar os campos. A gente tem o blocos, então eu tenho aqui vários blocos que eu posso estar vindo aqui e filtrando os nossos dados. E eu tenho o que eu particularmente gosto mais por usar um espaço menor dentro do dashboard, o filtro suspenso. Isso vai depender muito da forma que a gente vai utilizar aqui dentro. Aqui eu vou usar o filtro suspenso. Então ele vai demonstrar pra gente aqui várias cidades. E lembra, o que a gente está mostrando aqui é as cidades que estão dentro da dimensão de cidade. Não necessariamente ela vai ter dado. Então, por exemplo, se eu pego aqui a Dell, ela não tem dado dentro da nossa fato. Se a gente for filtrando aqui, vamos achar uma aqui que tenha dado. Ó, essa cidade tem dado. Então a gente conseguiu ver aqui, com esse filtro, o valor total, o ticket médio, o valor total aqui dentro do nosso gráfico, caso a gente selecionasse mais de uma cidade e aparecer todas as cidades aqui dentro e os itens vendidos por essa cidade. Legal, vamos fazer o seguinte, vou apagar isso daqui, vou colocar mais uma segmentação de dados e agora eu vou colocar, ao invés da cidade, eu vou colocar o estado. Mesma coisa, vou vir aqui, vou mudar pro suspenso. Não foi? Coloquei no suspenso. E aqui eu consigo vir aqui, por exemplo, todas as cidades do estado de Califórnia. Então vocês vão ver, vocês veem aqui, ele já traz pra gente todas as cidades aqui no ranking. Então já coloca isso dentro do ranking. E aqui todos os itens que foram vendidos com todas as informações que a gente tem. Legal, vamos começar a dar uma editada aqui nas nossas informações. A primeira coisa que eu gostaria de ver é uma ordem a partir do valor. Eu quero que ele ordene aqui os nossos itens a partir do valor final. Então eu vou vir aqui, para ver que ele tem aqui essa setinha para baixo, só clicou, ele já vai ordenar do maior item vendido para o menor. Vamos começar a mexer um pouquinho no visual, vamos começar a mudar um pouquinho o visual do nosso dashboard, deixar ele um pouquinho mais bonito. Vamos fazer o seguinte, eu cliquei aqui fora em nenhum visual, ele aparece pra gente essa formatação do nosso relatório. Aqui na informação da página, a gente tem o nome da página, eu vou mudar esse nome aqui para Home, ele mudou aqui para Home. Na configuração da tela, eu vou deixar esse 16:9, assim como o Power BI já deixa, mas aqui na tela do fundo eu vou mudar isso para uma cor preta. Não mudou nada porque a transparência está 100%. Tirei aqui a transparência, ele já trouxe para a gente aqui uma cor preta. Só que assim, os visuais ainda estão todos em branco. Vamos inserir uma formatação, vamos mudar o nosso visual aqui. E a gente vem aqui, ó, em exibição, e a gente tem esses temas que a gente pode estar utilizando. Eu vou vir aqui e vou usar esse tema aqui, ó, inovar. Ele já trouxe pra gente, então, um tema que ele fica um pouquinho melhor aqui nesse fundo preto. Vamos começar a organizar nosso dashboard. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse um pouquinho para baixo aqui. Vou organizar os nossos itens para que eles fiquem mais certinhos aqui dentro. Vou deixar os nossos filtros também aqui. Vou mudar o tamanho deles para que eles fiquem com o mesmo tamanho. Legal.
e vou começar a aplicar alguns efeitos de visual. Então a gente pode fazer o seguinte, cliquei aqui em cima desse, venho aqui no formatar visual e venho no geral. Dentro do geral eu vou aqui em efeitos e eu vou ter aqui fronteira visual e sombra que estão desabilitados. Eu vou aqui habilitar a fronteira visual, vou colocar um canto arredondado para 6 pixels. Por que 6? Porque eu acho legal, tá? Não tem muita dica. Se você achar melhor 10, tá tudo certo. Sombra, eu venho aqui, aplico a sombra e eu vou colocar essa sombra em branco para ficar melhor. Então, se a gente clica fora aqui, a gente já tem um efeito mais bonito. Vamos aplicar esse mesmo visual, esse mesmo efeito nos outros. Então, eu clico nele aqui, eu posso vir aqui em página inicial, pincel de formatação e aplicar essa formatação a todos os outros. Não foi? Vou aplicar essa formatação para cá, essa mesma formatação aqui embaixo e a formatação aqui na nossa tabela também. Não foi? Aqui, ele aplicou a formatação para todas elas. Vamos ajustar um pouquinho mais, só para ele ficar um pouquinho melhor. E assim a gente já está começando a dar um visual. Vamos mudar também o título dos nossos gráficos. Vamos aqui nesse daqui e eu vou mudar o título. Então, de novo, na formatação, eu venho aqui em geral, tenho aqui título e aqui eu tenho o nosso título. Vou colocar ranking de cidades. Então, eu já trouxe aqui o ranking de cidades. Outra coisa que eu vou fazer, vou deixar o nosso drill down aqui nos estados. Para que eu possa fazer o seguinte, vou habilitar essa informação aqui. Quando a gente vem aqui e clica em cima de Califórnia, ele já vai trazer para a gente só as cidades dentro da Califórnia. Um efeito de visual só para a gente facilitar que o usuário use. Ele pode vir tanto clicar aqui, quanto vir aqui e filtrar aqui em cima. Um outro filtro que eu vou colocar vai ser o filtro de produto. Deixa eu ajeitar um pouquinho mais aqui. Vou aumentar para ficar no mesmo tamanho dos meus filtros ali, não que necessariamente fique. Eu vou vir aqui, vou alterar a nossa informação para o item do estoque. Cidade, vou deixar no item. Aqui com isso, eu posso vir aqui e selecionar o item e ele já me dá aqui o ranking de todas as estados e depois aqui o item que foi vendido. Por fim, a gente olhou dentro do Power BI como as coisas funcionam e como a gente consegue colocar as informações ali dentro. Mas tratando de criatividade, o céu é o limite. A gente pode utilizar diversos outros elementos ou outras informações que a gente pode colocar ali. Eu mexi um pouquinho no dashboard, vamos dar uma olhada como tá agora? Então vamos lá, eu coloquei aqui os filtros aqui em cima, coloquei um título, o logo da nossa empresa, e arrumei um pouquinho as nossas visualizações. Como eu falei, o céu é o limite. Vocês podem fazer de diversas formas. Essa forma é uma forma bem usual para caso a gente entregue isso, por exemplo, para um diretor, ele facilmente saber onde estão as cidades que ele precisa ou investir um pouco mais em promoção. Então ele poderia vir aqui e falar assim, eu preciso investir um pouco mais nas cidades X, ou a gente poderia mostrar para ele também quais são os produtos que mais estão sendo vendidos. Então facilmente chegaria dentro do resultado que a gente precisa. Mas se você tem alguma outra coisa, por favor, crie seus dashboards, compartilhe com a gente aqui. Se tem alguma dúvida, já deixa ali embaixo nos comentários para que a gente possa tirando as dúvidas de vocês, beleza? E é isso aí, pessoal. Saímos do zero no Power BI até um dashboard completo. Eu espero que vocês tenham aprendido muito durante essa aula. Se ficou alguma dúvida, já deixa no comentário, mas não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Eu vejo vocês no próximo vídeo.